Pessoas, bom dia, boa tarde. Vamos hoje fazer aqui um sistema 3x3 utilizando a regra de Cramer, ok? Então vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, pessoinhas, que para você fazer a regrinha de Cramer, né, você precisa calcular o D, que é o determinante dos coeficientes do x, do y, do z. Depois você vai calcular o dx, o dy e o dz. Sabendo que o valor do x vai ser o dx dividido pelo d, o valor do y vai ser o dy dividido pelo d e o valor do z vai ser então o dz dividido pelo d, tá? Então, na verdade, nós vamos calcular 4 determinantes utilizando a regrinha de Sarris. Vamos ver como que vai ficar isso, gente? Vamos lá então aqui. Primeiramente eu vou mostrar para vocês o determinante principal, o D. Ficou sendo 2 menos 3 e 1, 1, 2, 3, 1 e menos 1. Eu peguei apenas os valores que são coeficiente do x, do y e do z. Okay? E lembrando que quando não tem nada aqui, ó, é 1. Quando tem apenas o sinal de menos, é menos 1. Tá bom? Então ficou 2, menos 3 e 1, os coeficientes da primeira equação. 1 menos 1 e 2, coeficiente da segunda equação. 3, 1 e menos 1, coeficiente da terceira equação. Tá? Eu não utilizo os valores do termo independente. Então, vamos calcular agora o dx, né? Professor, como que faz o dx? Simples. No lugar da coluna que era o x, você vai tirar esses valores e vai colocar os valores do termo independente. Então aqui ó, eu substituí o 2, o 1 e o 3 pelos valores do termo independente, que era menos 3, 1 e 4. Tá com dúvida? Deixa eu mostrar para você. Olha aqui, ó, o valor do termo independente, menos 3, 1 e 4. Então, para formar o dx, nós vamos fazer isso, trocar o valor do x pelos termos independentes. Vamos fazer a mesma coisa com o valor do dy. Vamos calcular utilizando no lugar da coluna do y, colocamos os valores dos termos independentes. Então ficou 2 menos 3 e 1, 1 e 2, 3, 4 e menos 1. E por último o dz. Né? O dz eu vou estar utilizando os valores menos os valores do z. Ó. Ficou aqui ó, 2 menos 3 e menos 3, 1 menos 1 e 1, 3, 1 e 4. Agora que você já formou os 4 determinantes, você vai calcular os valores dos 4 determinantes utilizando a regrinha de Sarris. Então, o primeiro determinante que nós vamos calcular aqui vai ser o determinante D principal. Ó. Pela regrinha de Sarris, nós repetimos a primeira e a segunda coluna aqui na nossa direita, né? E multiplicamos diagonal principal e multiplicamos a diagonal secundária, trocando os sinais, né, dos valores da diagonal secundária, ok? Então, os valores são, para a diagonal principal, deu 2 menos 18 e 1. Para a diagonal secundária, deu 3 menos 4 e menos 3. Se você tiver dúvida desses cálculos, pausa o vídeo e faça esses cálculos, ok? Então, somando esses números, o determinante principal vai ser, então, igual a menos 19. Vamos calcular agora o determinante dx, usando a mesma regrinha de Sarris. Então, nós vamos repetir aqui na nossa direita, né, o valor da primeira e da segunda coluna, né? Calculando aqui, ó, ficou então menos 3, 1 e menos 1, 4 e 1, que seria a primeira e a segunda coluna. Fazendo a multiplicação da diagonal principal e da diagonal secundária, né? Lembrando que na secundária nós temos que trocar esses valores aqui, né? Os sinais, se der positivo, colocamos negativo, se der negativo, colocamos negativo. Se você tem dúvida quanto a esses valores, pause o vídeo e calcule, porque o nosso objetivo aqui é mostrar como que vai ficar a regrinha de Cramer e não a regrinha de Sarris, ok? Então, somando esses valores aqui, o dx deu menos 19. Vamos fazer o mesmo para os valores do dy. Tá? No valor do dy, nós temos aqui, ó, repetindo a primeira e a segunda coluna, né? Usando a regrinha de Sarris, temos aqui diagonal principal e a diagonal secundária são aquelas que vai ser multiplicada e trocada os seus sinais. Então, deu menos 3, menos 16 e menos 3, menos 2, menos 18 e 4. Somando esses valores, temos aqui menos 18, ok? Ah, Juarez, e se você errou? Você vai lá,
confere, tá? Faça as multiplicações e se tiver errado, me chama no zap para eu corrigir depois, ok? E por último, vamos calcular aqui o valor do DZ, né? O valor do DZ também utilizando a regrinha de Sarriz, ó, fazendo aqui, né? Vai ficar então a primeira e a segunda coluna sempre repetida aqui na sua direita, ó, não vamos esquecer jamais isso. Multiplicando as diagonais principais, deu menos 8, menos 9, menos 3. Multiplicando as diagonais secundárias, deu menos 2 e 12 positivo. Lembrando que nas diagonais secundárias eu tenho que trocar o sinal. Somando esses valores, o determinante z deu menos 19. Então agora, pela forma de Sarriz, né, o valor do dx, do x, é o dx dividido pelo d, o valor do y é o dy dividido pelo d, e o dz e o valor do z é o dz dividido pelo z. Então, só para terminar agora, ó, nós temos o valor do x, vai ficar o dx dividido pelo d, dx deu menos 19, dividido por menos 19 dá 1 positivo. O dy deu menos 38, dividido pelo d, que é o menos 19, deu 2, né? E por fim, o z, que é o dz dividido pelo z, que ficou então menos 19 dividido por menos 19 deu 1. Então, a solução é 1, 2 e 1, é um sistema possível e determinado. Gente, muito importante, tá? Vocês refazerem isso em casa, tá? Refaçam, tirem suas dúvidas, tá? Mas a regrinha de Cramer é só isso, tá? Você calcula o determinante principal, depois calcula o dx, dy, dz, e para achar o valor do x é o dx dividido pelo d, o valor do y é o dy dividido pelo d, e o valor do z é o dz dividido pelo d. Um pouquinho trabalhoso, mas vai dar certo. É nóis, tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.